Faltam 4 lições para a gente encerrar o nosso curso. Estamos aí então na reta final, tratando sobre essa lição, que é um tema importante para que a igreja possa tomar ciência e conhecimento. Para a gente, pastor, talvez seja a coisa mais difícil no ministério, quando a gente tem que tratar problemas mais sérios, mas eu gostaria que a gente pudesse buscar na palavra de Deus qual a orientação de Deus para isso. Antes de a gente entrar, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, que na vida cristã ou na comunidade, no corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nós temos consciência que todos nós somos pessoas, em tese, redimidas, regeneradas, alcançadas pela graça de Deus. Os nossos pecados e culpas foram pagos naquela cruz. Quem está em Cristo é nova criatura, já não há mais sobre ela nenhuma condenação. A nossa condenação e a nossa culpa foi paga por Cristo, Ele sofreu a nossa condenação, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e comunhão com Deus, né? Nós só podemos ter relação com Deus por causa do que Deus fez em Cristo Jesus, né? Se não fosse isso, estaríamos todos debaixo de juízo e de condenação, por causa da justiça de Deus e por causa dos nossos pecados e culpas. Então, a igreja, o corpo de Cristo, é o número e a reunião daquelas pessoas que foram regeneradas e alcançadas pela sua graça, justificadas dos seus pecados. Mas a Bíblia também nos diz que ainda enquanto Cristo não voltar, enquanto a gente não partir para Ele, nós carregamos uma natureza pecaminosa em nós, né? E nós vivemos um dilema e um conflito. O novo homem, ou a nova natureza que foi regenerada pelo Espírito Santo em nós, quer agradar a Deus, ama a Deus e quer viver para Deus. Mas nós encontramos dentro de nós uma outra natureza, que é a caída e a pecaminosa, que deseja ainda o pecado, né? Então esse conflito é estabelecido em todos nós, né? E não há ninguém que seja isento desse dilema e dessa luta pessoal e interior, né? Por isso, a Bíblia trata de como devemos lidar no nosso meio quando o pecado se manifestar. E geralmente quando esse pecado se manifesta, quando nós cedemos a alguma tentação pecaminosa, naquele momento o pecado nos cega, né? Ele endurece o nosso coração. E é natural que a gente comece a buscar justificativas para poder conviver com o pecado naquele instante. Então, por isso que a Bíblia nos diz que quando isso acontecer entre um de nós, é nossa responsabilidade ajudar a pessoa a se desvencilhar do pecado, né? Por isso o assunto de disciplina eclesiástica, né? Quando um conselho, quando uma palavra, quando uma exortação não é suficiente para libertar o nosso irmão que foi preso pelo laço do pecado, é preciso tomar medidas mais sérias. E geralmente isso é tenso, geralmente isso é complicado, porque quando uma pessoa se envolve em pecado, endurece o coração, né? E a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra o inimigo das nossas almas, que vai armar ciladas para mim e para você o tempo todo, com a intenção de fazer eu e você cair em pecado. E quando nós, às vezes, somos enlaçados, né, por uma tentação e caímos em pecado, às vezes fica difícil sair sozinho. E precisamos da ajuda dos nossos irmãos para poder sair do laço do pecado ou vencer o pecado que naquele momento nos dominou, né? Por isso
é que esse texto, ou que esse assunto é importante para a gente, e ele, como um bíblico, a confissão de fé trata dele, de como devemos lidar com o pecado quando ele alcança vantagem sobre um de nós no corpo de Cristo. Então, essa é a intenção do capítulo da confissão de fé, que trata da disciplina eclesiástica, ou da ação pastoral, para ajudar pessoas a vencerem o pecado. Então, posto isso, vamos para a nossa lição, tá bom? Sobre a disciplina eclesiástica. Qual o objetivo da gente com esse tema, ou com essa lição de hoje? Primeiro, é entender o que é a disciplina eclesiástica. Segundo, como se aplica, aí está um aplicam, né? Porque estava escrito no plural antes. Como se aplica a disciplina eclesiástica, ou como se aplicam as disciplinas eclesiásticas. E qual o propósito da disciplina eclesiástica? Entender o que é, como ela deve ser aplicada e qual o propósito dela. São esses os nossos objetivos nessa lição de hoje. A disciplina eclesiástica, elas são comparáveis a um remédio para o tratamento do corpo. A disciplina visa a correção da pessoa que faltou, que cometeu a falta, ou que se envolveu, ou que está preso ao determinado pecado. Então, é comparada a um remédio, às vezes amargo, não é? Mas que vai ajudar a pessoa a se livrar da doença. Visa a correção da pessoa que está em falta e a sua restauração, bem como a preservação da pureza da igreja e a dignificação do Evangelho de Cristo, né? Porque esse é um risco que nós cometemos e essa é a intenção do diabo. Ele arma situações de queda, de pecado, arma laços, né? Usa situações externas, o mundo, para atrair isso que tem dentro da gente, que é a nossa natureza caída. E quando ele consegue isso, quando a gente comete um pecado, esse pecado geralmente afeta ou desonra o nome de Cristo, ou desacredita o Evangelho, né? Você vê muitas pessoas olhar para uma pessoa que vive uma prática errada e equivocada e diz: olha aí o crente, né? Então, a primeira coisa que é desacreditada ou manchada é o bom nome do Evangelho e o bom nome de Cristo, né? Por causa de todos esses riscos, a gente tem que ter o cuidado e o pastoreio necessário para que a pureza da igreja e a dignificação do Evangelho não seja censurada por causa dos nossos atos ou dos nossos comportamentos, né? É importante, e o Jadson tocou uma coisa na pregação que ele trouxe hoje pela manhã: a igreja não pode ser um ambiente de policiamento. Pastores não existem para policiar a vida das pessoas. O cristianismo é construído em cima de consciência e de decisão voluntária e espontânea de querer viver para Deus e glorificá-lo. A gente não pode impor um padrão de comportamento para as pessoas, é a Bíblia quem tem que impor isso, a minha consciência, né? Qual o trabalho dos pastores? É pregar a palavra e ensinar a vontade de Deus para que as pessoas desejem viver nessa vontade de Deus, não é? Então, igreja que policia comportamento, que diz o que você tem que fazer e não tem que fazer, o que você tem que vestir e não tem o que vestir, não é uma igreja que constrói consciência nas pessoas, e sim bitola, né, um padrão de comportamento moral e ético, né? Isso tem que vir como resultado da pregação e da exposição bíblica na consciência de cada um de vocês individualmente, né? É a mesma coisa de educação de filhos, né? Você tem que ajudar o seu filho a construir valores para que ele tome decisões certas na vida, né? E se você somente dizer a ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, ele nunca vai saber tomar uma decisão quando estiver sozinho, né? Tem a fase disso, que a gente chama de fase do adestramento, tem que ser corrigindo, impondo limites para eles, mas quando eles vão crescendo, a gente vai dando consciência da razão dos limites para eles. Assim também é
na vida cristã. Então, a disciplina eclesiástica, elas são comparáveis a um remédio amargo quando a pessoa está adoecida pelo pecado. Ela visa corrigir a pessoa e restaurar a sua vida espiritual e a sua saúde espiritual, bem como preservar a pureza da igreja e a dignificação do Evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus orienta quanto à aplicação da disciplina eclesiástica. E, portanto, as autoridades da igreja, pastores, presbíteros que formam o conselho da igreja, que são responsáveis pela saúde espiritual da igreja, pelo pastoreio da igreja, pelo cuidado das vidas que lhes são confiadas, porque isso vai ser cobrado por Deus de nós, os pastores e daqueles que são responsáveis pelo pastoreio, não é? As autoridades não devem se descuidar, negligenciando a sua função de zeladores do rebanho, né? Os pastores ou presbíteros são supervisores do rebanho, né? Veja, esse título pastor, né? Essa função de pastorear vem da prática de pastoreio mesmo de ovelhas, né? Qual é a função de um pastor que cuida de um rebanho? Ele tem que levar todos os dias, o Salmo 23, Davi, que foi um pastor de ovelhas, elucida bem isso, não é? Se colocando como ovelha e Deus como seu pastor. E ele diz que ele sabia muito bem qual era o trabalho e a função de um pastor. Todas as manhãs, tira o rebanho lá do aprisco, leva o rebanho para pastos verdejantes, lugar onde tem boa alimentação, um bom capim para que as ovelhas possam se alimentar bem. Depois leva essas ovelhas para um lugar de águas, para que elas possam matar a sua sede, né? E descansar, né? E depois, no final do dia, traz essas ovelhas para o aprisco. Mas durante esse trabalho, né, sempre tem os predadores, né? Aqueles que se alimentam das ovelhas, os lobos, né? E uma das funções do pastor é proteger a igreja do ataque dos predadores, né? Então, o pastor, ele sempre tinha na mão um cajado, que era uma vara, né, grande, que tinha no final como um cabo de guarda-chuva. E para que aquilo? Aquilo servia para várias coisas, inclusive para disciplina de ovelhas que queriam se desgarrar e também resgate de ovelhas que se colocavam em situação de perigo. Então, aquela curvinha de gancho servia para resgatar as ovelhas que caíam em buracos, né? Ou que iam para lugares, pegava pelo pescocinho, né? E puxava a ovelha, né? Devia ser dolorido, né, para a ovelha, mas estava resgatando e salvando a sua vida da morte, porque se ela ficasse presa no local daquele, seria uma presa fácil para um predador. E muitas vezes o pastor tinha que se degladiar com os lobos ou com os predadores mais atrevidos e ousados, que não temiam o pastor. Então, Jesus faz uma comparação dele e dos religiosos da época, dizendo que ele é o bom pastor, que outros são mercenários, que em cuidando do rebanho, vê vir o lobo e não se importa e não alerta o rebanho, e não defende o rebanho do ataque do lobo. Mas o bom pastor, diz ele, dá a vida pelas ovelhas, ou seja, enfrenta o predador, enfrenta o lobo para proteger as ovelhas. Então, a Bíblia usa essa figura de um pastor de ovelhas, de um rebanho, para falar da responsabilidade das pessoas com que ele chamou e separou para cuidar da igreja. E usa essa expressão, as pessoas da igreja são ovelhas, né? E os pastores são aqueles que cuidam das ovelhas, que tentam preservar o rebanho, que fica olhando para os perigos que vêm sobre a igreja. Assim, deixa eu brincar com vocês um pouquinho. E crentes são como ovelhas, e ovelhas às vezes não percebem o perigo, né? E o pastor então tem que ter essa responsabilidade e esse cuidado para, em perceber que a ovelha não percebe o perigo em que está se metendo, né, ou se desgarrando do rebanho,
ou indo para situações e lugares que são arriscados para a sua vida, que podem levá-la, né, à morte, à queda, ao ferimento. Então, os pastores são responsáveis, e aí é onde o texto está nos chamando a atenção. As autoridades, aqueles que receberam de Deus essa responsabilidade, não devem se descuidar, negligenciando a sua função de zelar pelo rebanho, pela igreja de Deus, que a Bíblia diz, ele comprou com o próprio sangue dele, com o próprio sacrifício dele, e confiou aos pastores o cuidado do rebanho, até que ele volte para pegar esse rebanho para si. Então, é um trabalho, que eu digo, dos pastores perigoso, porque nós vamos dar conta de algo que não é nosso, e que é caro, que é valioso, que é a igreja de Deus, que Ele amou a ponto de dar a sua vida por ela. E Ele nos confiou isso, e Ele vai nos cobrar de como a gente lidou com o rebanho, né? Então, é delicado, e a gente sabe do peso que pesa sobre os nossos ombros, ou da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. E às vezes o trabalho de um pastor em correr atrás de uma ovelha que está em risco e em perigo não é fácil, porque as ovelhas às vezes não são tão dóceis, né? E não deixa a gente botar a mão nelas. Mas esse é o nosso trabalho, e a gente não pode simplesmente abandonar ou desistir de uma ovelha porque ela está brava e reagindo de forma prejudicial para a própria vida dela. Então, toda ação disciplinar ou corretiva deve visar, em primeiro lugar, a cura e a restauração da pessoa que está em falta. Então, esse é o propósito, né? E aqui eu quero enfatizar uma coisa: o propósito da disciplina eclesiástica ou do cuidado eclesiástico, né, nunca pode ser punir a pessoa pelo erro que cometeu. Esse conceito, essa percepção, essa visão e essa prática, às vezes, que acontecem em igrejas legalistas, né, de que uma pessoa que cometeu um pecado, ela é humilhada ou exposta, né, punida publicamente. Isso não é bíblico, não é essa a intenção da Escritura, não pode ser essa a intenção da liderança da igreja, dos pastores da igreja. A disciplina, ela visa cuidar da pessoa e até mesmo proteger a pessoa. E uma coisa já que eu adianto a vocês, quando é necessário fazer alguma intervenção corretiva na vida de alguém, é nosso cuidado e responsabilidade preservar a pessoa e não expor a pessoa, né? Quando um pecado é privado, ou seja, não do conhecimento público, ele deve ser tratado privadamente, né? Porque a intenção é sempre restaurar a pessoa. Quando um pecado evidentemente se torna público, ele precisa ser tratado publicamente, né, para salvaguardar o bom nome do Evangelho e a pureza do Evangelho, para que os demais não sejam estimulados ao pecado também, né? Porque Jesus fala sobre isso, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Se não há cuidado de correção, de ajuda à pessoa para se livrar do pecado, isso vai demandar e vai se espalhar, e vai estimular outras pessoas a praticarem pecado. Então, em primeiro lugar, o pecado visa a cura e a restauração do faltoso. Da mesma forma que um remédio amargo, ou que traz efeitos colaterais, né, ruins, né, quando a doença é séria, precisa ser dado, por mais amargo que ele seja, porque é a única esperança de curar a pessoa, não é? Então, visa a cura e a restauração, e o amor é o critério fundamental para a aplicação de uma correção, de uma disciplina. É por amor à pessoa que a gente deve fazer isso. Então, o amor é o critério fundamental para que a disciplina cumpra o seu propósito, surtindo efeitos positivos, tanto para a comunidade, quanto para o irmão faltoso, né?
Então, visa a restauração e a cura, e o critério fundamental para ser aplicado é amor pela pessoa. Como eu já falei aqui para vocês, não se surpreendam se você incorrer em falta em pecado, porque você tem uma natureza corrupta e pecaminosa aí dentro de você. Não se surpreenda se seu irmão incorrer em falta em pecado, porque também ele carrega a mesma natureza pecaminosa que você carrega. Então, a queda ou a falta de um de nós não deveria nos escandalizar ou nos chocar. É previsível. A gente tem que ter cuidado para que a gente não incorra em falta e em pecado, porque isso dói, porque isso faz com que a gente perca a paz com Deus, porque isso é ruim, né? Porque isso nos desacredita, porque isso mancha o nome do Evangelho. Mas, infelizmente, por causa da nossa condição, pode acontecer, né? Quando acontecer, como é que a gente deve lidar com isso? Essa é a intenção do nosso estudo de hoje, né? O que é a disciplina, como aplicá-la e qual o seu propósito. Vamos lá. A disciplina, a aplicação da disciplina, né? Ligação de Deus para você. Atenda. Em primeiro lugar, a aplicação da disciplina. Quem é que pode aplicar uma disciplina? Quem é que pode cuidar pastoralmente, né? Quando chega a esse ponto, né, de ter que ter uma intervenção? Compete aos que governam a igreja, né? Não compete a ninguém estar corrigindo ninguém. Eu já vi assim, a Bíblia nos diz, e a gente pregou há 2 domingos atrás sobre isso, eu acho, sobre como devemos tratar um irmão que caiu em pecado. Mateus capítulo 18, a gente expôs esse texto para vocês. E a primeira coisa que deve acontecer é que todos nós somos responsáveis pelo bem-estar do outro. Se eu ver o meu irmão cometer o pecado, o que eu devo fazer, né? Mateus nos ensina isso. Eu devo ir a ele para tentar ajudá-lo a vencer o pecado, né? Então, é isso que eu tenho que fazer. Se eu ver meu irmão em pecado, eu devo ir a ele só e conversar com ele e oferecer ajuda, né? Eu não vou conversar com ele para expor ou envergonhá-lo ou humilhá-lo. Eu vou oferecer ajuda, porque eu tomei conhecimento, eu percebi que ele estava cometendo uma falta. Por que eu devo fazer isso? Porque quem é o agente para levar pessoas a pecar é o diabo. E a intenção do diabo é estragar vidas. Então, se eu amo o meu irmão, eu vou querer ajudá-lo a vencer o pecado, ou a se livrar do pecado. Então, se teu irmão pecar, vá a ele e conversa com ele. Porque se ele se arrepender, se ele reconhecer, você ganhou o seu irmão. O que é isso? Você livrou o seu irmão das mãos do inimigo. Você tirou o seu irmão do laço do diabo. Você conseguiu. Você foi o instrumento de Deus. Você foi usado por Deus para ajudar o seu irmão a sair dessa. Então, essa é a ideia. Todos nós, de alguma forma, somos responsáveis uns pelos outros. Significa dizer que eu não posso lavar minha mão se eu ver meu irmão em apuros. Eu não posso fazer de conta que eu não sei ou que eu não vi, né? Eu não posso abandonar o meu irmão nas mãos do inimigo. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Porque se Ele me deixou ter conhecimento daquela situação, é porque Ele quer usar a minha vida para o bem do meu irmão, né? E volto a dizer, nós não devíamos nos surpreender com o pecado no nosso meio, né? Nós não temos aqui ignorá-lo, nós não temos aqui virar as costas, nós não temos que fazer de conta que nós não tomamos conhecimento, nós não vimos. Precisamos ajudar a pessoa, a ganhar a pessoa, né? A restaurar a pessoa de volta à saúde espiritual, né? E se meu irmão se arrepender, eu ganhei meu irmão. Morreu o assunto, acabou o assunto. É algo entre eu e ele somente, e morreu aquilo ali. Ponto. Não é?
Aí o texto, a gente expôs para você, o texto diz, e se ele não se arrepender? E se ele continuar? E se ele resistir? E se ele não quiser me dar ouvidos? E se ele me der uma patada? E se ele dizer que eu não tenho nada a ver com a vida dele? Não é? E isso é um risco de acontecer? Porque o pecado endurece, cega. O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, não desista dele, por favor. Não desista, não vire as costas. Não fique chateado com ele. Não é? Não diga assim no seu coração, eu fui ajudar e levei uma lapada. Não faça isso. Não desista dele. Ore por ele. Busque uma ou duas outras pessoas que são pessoas também sérias e piedosas e discretas, que o conhecem e que pode chegar junto dele. Porque a palavra de duas ou três pessoas tem mais peso. Mas vá a ele, não desista dele. Vão lá oferecer ajuda, oferecer perdão e reconciliação, dizer que vocês o amam e que vocês estão interessados no bem-estar dele. E que ele incorreu na falta e que vocês querem tirar ele disso. Vão lá. Se ele se arrepender, é o que está implícito no texto, vocês ganharam o irmão. Amém, morreu o assunto, acabou ali, resolvido. Livraram o irmão do laço do inimigo. E se ele não se arrepender, se ele continuar endurecido, aí sim, vocês precisam levar o assunto à igreja, é isso que diz o texto. E levar à igreja não é você chegar aqui na frente, pegar o microfone e entregar o irmão para todo mundo, não é isso não. Levar à igreja é você levar as autoridades da igreja, é você chamar o pastor ou um presbítero, um conselho da igreja e dizer, olha, aconteceu isso, a gente já tentou isso, a gente não conseguiu, não tivemos sucesso. Então, por favor, assuma, né? Porque aí sim, é a igreja quem vai a pessoa, na pessoa do pastor, ou de um oficial, para conversar com a pessoa, né? Aí sim compete, quando chega a essa altura, a esse nível de resistência, de endurecimento, aí compete, né, aos pastores, ao conselho, agir em favor da pessoa, tá certo? Mas só nessa condição, porque, por exemplo, se chegar alguém lá no meu gabinete pastoral, ou numa conversa, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu digo, joia, vamos lá conversar. Pastor, o irmão fulano de tal está fazendo isso, isso e isso. E eu vou dizer, e você já foi a ele? Não. Então por que você está vindo para mim? Porque a Bíblia diz que se você vê que seu irmão está cometendo alguma falta, vá a ele só. Eu não tenho o direito de, em sabendo que o irmão está em apuros, sair contando para as outras pessoas. Não é? Se eu fizer isso, eu vou estar incorrendo numa falta e cometendo um pecado muito sério contra meu irmão. Porque em vez de protegê-lo e ajudá-lo, eu estou expondo ele. Isso é difamação. Ainda que seja verdade o que eu estou falando. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Não é? Eu posso até ir a ele e dizer para ele, olha, eu estou conversando contigo e você não está querendo consertar isso. Se você não se arrepender, eu vou falar para o pastor. Aí você pode falar isso, né? Agora, se não for dessa forma, eu digo, não, eu nem escutei o que você me falou, estou moquinho, né? Vá conversar com seu irmão, tente ajudá-lo, né? Se você não tiver êxito nisso, aí você vem para mim, né? Mas cumpra o que a Bíblia diz na aplicação da disciplina. Só quando você não consegue, aí sim você tem que chegar ao pastor. Vamos ler esses dois textos aí, de Atos capítulo 20, né, que ajuda a gente a entender que essa fase do tratamento no coração de uma pessoa que foi enlaçado pelo pecado, por alguma prática que vai de encontro à vontade de Deus para a vida da igreja, como a Bíblia diz que é de responsabilidade daqueles que têm diante de Deus a missão de cuidar do rebanho. Atos capítulo 20, Paulo está de passagem pela Ásia
E ele não quer se demorar na Ásia, porque ele está levando uma oferta aos irmãos, às igrejas lá da Palestina, que estava passando muita necessidade por causa de uma grande seca que tomou-se todo o mundo daquela época, do Império Romano. E o apóstolo Paulo faz as igrejas da Macedônia, da Acaia, né, Filipos, Tessalônica, Corinto, levantam uma oferta para ajudar aqueles irmãos, e o apóstolo Paulo está levando essas ofertas para socorrer os irmãos necessitados lá da Palestina. Ele não quer se demorar na Ásia, e então ele aporta na cidade de Mileto, que é uma cidade pequenininha, portuária, e de Mileto ele manda chamar os presbíteros lá de Éfeso, porque se ele fosse a Éfeso, aí que ele não ia sair nem tão cedo, porque os irmãos que iriam querer falar com ele. Então ele tem uma conversa com os presbíteros, os pastores, as pessoas responsáveis pelo cuidado da igreja. E diz assim o verso 17: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele, né? Diz o verso 17. Daí ele tem um diálogo com essas pessoas. E no verso 28 do mesmo capítulo, diz lá o texto: cuidem, ele diz para os presbíteros, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o que Paulo está dizendo vocês precisam cuidar da igreja, porque Deus os colocou como supervisores, a palavra bispo é isso, né? Como aqueles que olham por sobre o rebanho, aqueles que vigiam, que zelam pelo rebanho. Mas antes de vocês cuidarem do rebanho, cuidem da vida de vocês mesmos, do coração de vocês, né? Então, atendei por vós, ou cuidem de vocês, e cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos para que vocês pastoreiem o rebanho. E lembre-se disso, o rebanho que ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue, né? Na pessoa do seu Filho. Então, essa responsabilidade Paulo coloca aqui sobre os presbíteros, competem a ele, aqueles que governam a igreja, que pastoreiam a igreja, que cuidam da igreja, o cuidado da igreja e a aplicação da disciplina eclesiástica. Então, ninguém tem direito aqui de aplicar disciplina às pessoas, né? Ninguém tem direito aqui de fazer isso. Isso quem faz são os pastores da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, um outro texto aqui, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, na sua primeira carta. Veja o que ele diz no verso 12 do capítulo 5. Ele diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e que os admoestam. Então, Paulo está falando aqui à igreja em Tessalônica, dizendo que a igreja em Tessalônica deveria ter com muito apreço, com muita consideração, aqueles que trabalham, aqueles que lideram, aqueles que pastoreiam a igreja, aqueles que presidem ou que lideram vocês, que conduzem vocês e que admoestam vocês. A palavra admoestar aqui significa exatamente aconselhar ou repreender ou chamar a atenção, não é? Então, essas pessoas que têm essa responsabilidade, que vão responder a Deus pela vida de vocês, vocês deveriam tratar com apreço, né? E não com resistência. Quando um pastor ou um presbítero com um cuidado pastoral chegar a você e chamar a atenção para alguma coisa que eles perceberam, em vez de vocês rechaçarem ou se antipatizarem, né, por eles, tratem com apreço, considerem o que eles estão dizendo, falando a você, porque eles, diz o texto, né, tenham essas pessoas, verso 13, em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros, né? O verso 13 está dizendo isso. Por causa do trabalho que eles realizam. Que trabalho é esse? Eles vão responder a Deus pela sua vida, né? Eles vão dar contas a Deus pela vida da igreja. O escritor de Hebreus diz que façam isso pelos seus pastores, para que eles não façam o trabalho gemendo, mas com alegria, né?
E se tem uma coisa que é difícil para pastor, e a gente geme mesmo, não tem para onde correr, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que responder a Deus por isso. A gente pode fazer isso com alegria se o rebanho for dócil. E se o rebanho não for dócil, a gente vai ter que fazer gemendo, mas vai ter que fazer. Né? Então, às vezes, a gente tem que gemer, mas tem que fazer o trabalho mesmo. Né? E eu sou pastor há 33 anos. Né? Às vezes, de fato, é o trabalho mais complicado quando a gente tem que cuidar pastoralmente da vida de pessoas que estão, de alguma forma, enroladas ou envolvidas com o pecado. E quando eu falo pecado, eu não estou pensando só em pecado escandaloso, não, gente. É pecado de relacionamento. É quando eu tenho, talvez, um comportamento relacional que seja destrutivo, ou que seja negativo, ou que entristeça outra pessoa. Né? Às vezes, eu ainda não me toquei, mas eu posso estar aqui fazendo comentários acerca da vida de outros, e talvez machucando ou entristecendo outras pessoas, ou expondo outras pessoas. Isso é pecado. E se a gente percebe isso, a gente precisa cuidar. Chamar os irmãos, não, irmão, isso não é bom. Isso não é salutar, não é saudável. Você não está edificando a vida da pessoa com isso. Então, isso é uma admoestação, é um pastoreio, não é? É chegar junto para ajudar a pessoa a mudar comportamento. A gente, quando entrega a vida a Cristo, a gente é perdoado pelos nossos pecados e culpas, mas a gente traz uma carga de comportamentos adquiridos que não são, às vezes, tão bons, e a gente traz isso para os nossos relacionamentos. Né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é útil, né? Para ensinar, para repreender, para exortar, para corrigir e para nos educar na justiça. Então, o processo de santificação para a vida de um crente, ele é um processo de reeducação. A gente veio de um comportamento de vida pecaminoso que a gente adquiriu vários tipos de coisas que a gente às vezes nem se toca que aquilo ali é mal e de fato. É prejudicial no nosso relacionamento, às vezes familiar. Por que casais entram em crise? Por causa de um comportamento adquirido que não é muito legal, que fere o outro. E qual é o trabalho pastoral? É cuidar do casal para que eles possam ajustar essas coisas, serem reeducados e aprenderem pela palavra de Deus como devia cumprir o meu papel na família. Maridos que às vezes não entendem o que é masculinidade e liderança bíblica e se tornam machistas. Mulheres que não entendem o seu papel e resistem ao seu papel de ser ajudadora desses homens para serem melhor diante de Deus, né? E querem às vezes mandar nele, né? Então, assim, a gente vive num meio social que nos influencia a ter um tipo de comportamento que muitas vezes não é o comportamento que Deus requer da gente, em coisas simples. Então, o trabalho de pastoreio é esse trabalho de ensinar, usar a palavra de Deus para pregar, para ensinar, e às vezes chegar junto para aconselhar, exortar, corrigir. Então, compete aos que governam a igreja. Mas, em segundo lugar, é de caráter declarativo, não é? O que é isso? É comunicando, é orientando, é exortando. Ninguém leva chicotada, né? Não é mundo islâmico, né? Onde a pessoa cometeu um pecado e vai lá e pode cortar o dedo dele, pode cortar a mão, né? Pode dar 30 chibatadas. No cristianismo não tem isso, não é? Então, o caráter da disciplina ou do trato, ele é declarativo, ele é falado, informado. Mateus capítulo 16, verso 19, por exemplo, né? O que é que diz o texto aqui para a gente? Mateus capítulo 16, verso 19, nos diz: quando Jesus fala aos discípulos, depois que eles tomam consciência de quem Jesus é, que ele não é apenas um profeta, que ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, o Messias. Aí Jesus fala então para aqueles discípulos, os 12 apóstolos, que eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Como é que se liga uma pessoa nos céus? Como é que isso funciona visivelmente na igreja? O batismo é a profissão de fé. O que é o batismo e a profissão de fé de uma pessoa?
É a declaração da igreja de que a igreja reconhece que essa pessoa tem uma fé genuína e verdadeira, né? Nós examinamos a pessoa para poder recebê-la como membro da igreja. Quem é que faz isso? O conselho da igreja, pastores e presbíteros. O que a gente quer nessa conversa? É examinar se a fé da pessoa é uma fé genuína, se ela entendeu de fato o evangelho, se ela se arrepende da sua condição de pecadora, se ela confia na suficiência da obra de Cristo Jesus, e se ela demonstra frutos de arrependimento e de transformação. Ao observar isso, então ela é recebida ou admitida como membro da igreja. E ela vem aqui à frente, declara a sua fé, professa a sua fé, e ela recebe o selo da aliança, o batismo, né? Então, o que é que está acontecendo ali? Está acontecendo a apresentação de uma pessoa que os pastores e o conselho da igreja reconhecem que tem uma fé genuína e verdadeira. Ela é irmã em Cristo, ela é membro do corpo de Cristo. É isso que é o recebimento e o batismo de uma pessoa, né? Capítulo 18 de Mateus, versos 17 e 18, né? Diz lá o texto, verso 17, Mateus 18, e se ele se recusar, e aí naquele texto, né, de como deve tratar um irmão faltoso, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso aqui que Jesus está dizendo aos apóstolos é o desligar. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, ou seja, é o reconhecimento público de que essa pessoa é um salvo. Mas se a pessoa insiste em viver uma vida de pecado, a igreja deve corrigi-lo, demonstrá-lo, tentar demovê-lo do pecado, mas se ele insiste em viver no pecado, e se não quer ouvir a igreja, as autoridades da igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, essa pessoa não é uma pessoa que demonstra sinais de arrependimento, não é uma pessoa crente, porque depois de exortado uma vez, duas vezes pela igreja aqui, ele não quer mudar de vida, então considera-o como gentil e publicano. O que é um gentil e publicano? É uma pessoa que não teme a Deus, é uma pessoa descrente. Então, ligar e desligar, que Jesus deu essa autoridade às autoridades da igreja, no caso ali os apóstolos, e depois eles passaram isso para os presbíteros e pastores, eles têm essa responsabilidade de admitir no seio da igreja as pessoas que são professas em Cristo Jesus e de excluir da igreja as pessoas que não querem viver de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui é a ação disciplinar extrema, né? E ainda essa ação disciplinar extrema tem por objetivo resgatar a pessoa e levá-la ao arrependimento, né? Se o remédio tem que ser amargo a esse ponto, é preciso dar o remédio para ela, porque senão ela vai viver no pecado e não vai se consertar nunca, né? Então a ideia aqui é essa. O verso 18 nos diz que, em verdade, por ser tão difícil essa decisão, por ser aparentemente tão dura a decisão, o verso 18, Jesus dá um consolo àqueles a quem tem essa responsabilidade. Ele diz que, em verdade, lhes digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Verso 19, em verdade também lhes digo, que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, veja que esse assunto não está se referindo a outra coisa senão a ação disciplinar. Se vocês tiverem que tomar uma decisão dessa, de desligar pessoas considerando como gentil publicano, né, saibam que o que vocês concordarem em relação a isso, de avaliação, eu estarei presente confirmando isso. Então, é um consolo de Deus para nós, pastores, quando a gente tem que chegar ao extremo de uma decisão assim, que é dolorosa, né? É o desligamento de uma pessoa do rol de membros da igreja, por aquela pessoa não demonstrar sinal de arrependimento e viver contumazmente no pecado, né? A igreja não pode fechar os olhos a isso, não pode fazer de conta que não está acontecendo, ela precisa agir por amor à pessoa, para resgatá-la do pecado. Então, tudo isso é de caráter declarativo, tanto no recebimento de alguém como membro aqui presente, como também na decisão de ter que desligar uma pessoa do rol de membros da igreja. Mas também
deve se dar segundo a natureza da falta da pessoa, né? Tem faltas que são não tão graves a nível de efeitos, né? Porque todo pecado é pecado e toda falta é grave diante de Deus. Todo pecado, por menor que seja, ele fere a santidade de Deus e separa o homem de Deus, quebra a comunhão do homem com Deus. E todo pecado é sério. Mas tem pecado que tem efeitos mais devastadores, né? Uma coisa é você pecar somente aqui, né? Quebra a sua comunhão com Deus? Quebra. É pecado? É. Deus conhece seu coração? Conhece, né? Mas uma coisa é você fazer um ato, isso se tornar um escândalo público. O efeito disso é bem maior, o estrago disso é bem maior, né? Para que ninguém ache que, não, tem pecadinho e pecadão, né? Jesus falou, interpretando, por exemplo, os mandamentos, dizendo que o 6º mandamento, não matarás. O que é que foi ensinado a vocês pelos fariseus? Foi ensinado a vocês que matar é só você chegar lá e dar um tiro na pessoa. Aí você quebrou o 6º mandamento. Jesus disse, não, dar um tiro na pessoa é o extremo de uma ação pecaminosa, quebrando a santidade da vida, que você não tem direito de tirar a vida de ninguém. Agora, se no teu coração alguém fez alguma coisa contra você, isso te magoou e te feriu, e você matar essa pessoa no seu coração para você tirar ela da sua agenda, né? Você excluir ela do seu Facebook, né? Você já matou ela no seu coração para você. Então, trate aí, no ressentimento, na mágoa. Não deixe que isso ganhe lugar no seu coração, porque você não vai chegar para tirar a vida de ninguém por nada. Primeiro você já quebrou várias coisas dentro de você. Ele interpreta também o 7º mandamento, dizendo, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. O 7º mandamento quer preservar a santidade do sexo, que Deus criou para o bem do ser humano, para ser vivido numa experiência de casamento e de compromisso. Fora disso, ele é pecado, né? Tanto na minha solteirice, como se eu casado me envolver com outra pessoa que não seja o meu cônjuge. Então, é pecado de fornicação, é pecado de adultério. E como as pessoas ensinam isso? É só se você se deitar com uma pessoa que não seja seu cônjuge. Se você tem intimidade sexual, Jesus disse, não, isso aqui é o extremo do pecado. Mas, para você chegar a isso, você quebra vários princípios antes. Então, não olhe para uma mulher com intenção impura, porque se você fizer isso no seu coração, você já adulterou com ela. Deus conhece o seu coração. Então, a abrangência dos mandamentos não se limitam a um ato, mas o ato só acontece quando eu quebro esses princípios dentro de mim, né? Então, a aplicação de uma disciplina deve ser segundo a natureza da falta ou da gravidade dos efeitos disso na vida de uma pessoa. Um exemplo disso, Jesus estava ensinando sobre os mandamentos lá no templo em Jerusalém, quando ele chegou numa dessas visitas a Jerusalém, e quando ele chegava, o pessoal ficava tudo agitado e queria ir ouvi-lo ensinar lá no pátio dos gentios no templo em Jerusalém. Jesus estava ensinando sobre os mandamentos. Uns fariseus que gostavam de desmoralizar Jesus ou desacreditá-lo diante das pessoas, porque ele tinha inveja, porque as pessoas conheciam o ensino hipócrita dos fariseus e via Jesus, e Jesus ensinava como quem tem autoridade e vida, né? Então as pessoas começaram a procurar Jesus e não procuravam mais os fariseus. Eles ficavam mordidos de inveja por causa disso. E eles tentavam desacreditar Jesus o tempo todo. E era cedinho de manhã, Jesus já estava lá e multidão se reuniu ao redor dele. Eles tramaram uma situação e sabiam que tinha uma mulher que estava vivendo uma situação adúltera com um homem. E foram lá e flagraram essa mulher de manhãzinha cedo. Puxaram essa mulher da casa dela, da cama dela, e ela deve ter chegado lá, pelo que o texto mostra, envolta num lençol. E chegaram para Jesus no meio da multidão, sacudiram a mulher e disseram assim para eles, olha aí, essa mulher foi pega em flagrante adultério.
a lei de Moisés, que você está ensinando aqui, diz que essas pessoas deveriam ser julgadas e apedrejadas publicamente. O que é que o Senhor disse? Né? Vejam, a nação de Israel estava sob domínio romano. E Roma não permitia que os povos sob seu domínio fizessem seus próprios julgamentos, e principalmente um julgamento capital que levava uma pessoa a uma pena de morte. É por isso que os fariseus, não podendo crucificar Jesus à morte, levaram ele a Pilatos, e pediram a Pilatos, que era governador romano, que o sentenciasse à morte, porque eles não podiam fazer isso. Eles tinham sinédrio, tinham autoridade para condenar uma pessoa segundo a lei de Moisés, mas eles estavam impedidos pela lei romana. Se fizessem, seriam acusados de estarem se rebelando contra Roma. Então quiseram pegar Jesus. E qual era a pegadinha? Quero ver se o senhor é fiel à lei de Moisés, à Torá, que é de Deus, ou se o senhor vai se submeter à lei romana, que diz que a gente não pode fazer isso. Aí tentaram colocar Jesus numa encruzilhada. E Jesus não dá atenção a eles. Fica lá escrevendo no chão. E eles insistem com Jesus. E então Jesus se volta para ele e diz: tá bom, vocês querem saber minha resposta? Quem de vocês não for culpado desse pecado, atire a primeira pedra nela, como diz a lei. Porque isso estava escrito na lei, na Torá. Quem acusasse uma pessoa de alguma falta seria o primeiro, depois da condenação, a atirar a primeira pedra na pessoa. Se vocês não cometem esse pecado, atire a primeira pedra nela. E o texto diz que cada um acusado pela sua própria consciência, do mais novo ao mais velho, saiu dali de fininho. Não é? Jesus está dizendo que vocês são adúlteros. Por que vocês trazem essa mulher aqui? E essa mulher estava adulterando com quem? E cadê o homem que estava cometendo adultério? Que negócio é esse? Então, aquelas pessoas saíram acusadas pela sua consciência, porque Jesus feriu a consciência deles. Eles sabiam o que a lei dizia, que o pecado não era só a prática, mas era a intenção do coração. Quem de vocês não comete isso, atira a primeira pedra nela. E ninguém fez. Saíram por ali de fininho. E Jesus falou para aquela mulher, né? Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou, nenhum me condenou. Ele disse: também eu não te condeno. Condena a morte, né? Vá e não peques mais. Né? Essa foi... Então, dependendo da natureza da falta, é que deve ser aplicado a correção. O que eu falei para vocês no começo: se é privado, trate-se privadamente. Se é público, trate-se publicamente. Deixe-me citar aqui duas situações de pecado que a Bíblia diz que a gente deve tratar. 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 5, verso 24 a verso 25. Vejam o que diz a primeira carta a Timóteo, verso 24, verso 25 do capítulo 5. Ele diz: os pecados de algumas pessoas ou de alguns são notórios, são públicos, são visíveis, mesmo antes do juízo ou da correção, da disciplina. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Né? Tem pecados que são notórios, tem pecados que são velados. Não é? Verso 25: do mesmo modo também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Quem faz boa obra vai aparecer, vai ser visto. Quem faz pecado vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Não é? 1 Coríntios, capítulo 5, que é um dos casos mais escandalosos de pecados no Novo Testamento e na vida da igreja. Verso 1 ao verso 5, um pecado de imoralidade no meio da igreja em Corinto, lá na Acaia. Vocês têm que entender o contexto, e muitas vezes o contexto afeta o comportamento de uma igreja local. A igreja de Corinto era uma igreja recém-organizada, uma igreja gentílica no mundo greco-romano. A moral do mundo greco-romano era da gente ficar de boca aberta
Coisa parecida com o que a gente tem vivido hoje, já foi vivido há 2000 anos atrás. Relacionamentos sexuais abertos, sem qualquer tipo de restrição. Pessoas se relacionavam sem compromisso algum, né? E os níveis de relacionamento eram perigosos. Veja o que acontece na igreja de Corinto, e Paulo toma conhecimento e escreve essa carta, e toca no assunto tão delicado. Ele diz: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, entre as pessoas não crentes. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vê que coisa séria. Estava acontecendo na igreja em Corinto, esse tipo de imoralidade. Verso 2: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus, reunido vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Palavra dura, né, de Paulo. Só aparece 2 vezes essa expressão no Novo Testamento: entregar uma pessoa a Satanás. Pega o cabo aqui, toma aí, né? O que é isso? Não é sacudir a pessoa do inferno, né? A ideia não é essa, não. É que tirar a pessoa desse ambiente da igreja, esse guarda-chuva da graça. Se a pessoa está vivendo uma vida dessas, né, se dizendo crente, frequentando a igreja e vivendo um relacionamento com a madrasta. Alguns dizem que é com a mulher do pai, é uma madrasta, não é a mãe natural dele. Outros estudiosos dizem que, por causa da ênfase que Paulo dá, de que nem mesmo entre os gentios se pratica tal imoralidade, era um relacionamento incestuoso, né? De um filho com a própria mãe. E isso do conhecimento público da igreja. Seja lá o que for a interpretação, é grave, é séria. E a igreja se achando uma igreja de primeira. Misericórdia. E Paulo diz: vocês nem chegaram a lamentar para tirar do meio de vocês quem tamanho ultraje praticou. Como é que é isso, né? E a Paulo diz: olha, eu ainda que esteja ausente, longe de vocês, mas presente em espírito, eu sentencio essa pessoa junto com vocês, e pega essa pessoa e tira do convívio de vocês, tira do meio de vocês. E veja, a palavra final de Paulo é: com a intenção de que no dia de Cristo essa pessoa seja salva. Ou seja, qual é a intenção da disciplina, por mais dura que pareça ser? É levar essa pessoa ao arrependimento, né? Porque se vocês não fizerem isso, ela vai viver nessa prática de pecado e nunca vai se arrepender. Então a igreja tem que agir em favor da pessoa. Em quarto, deve-se dar com prudência, discrição e amor a disciplina, quando ela é privada. Quando ela é pública, Paulo está tratando publicamente o pecado que é público e escandaloso e que todo mundo sabia, né? Então tem que ser tratado publicamente, mas o pecado, a disciplina sempre deve ser tratada com prudência, com discrição e amor. Quando a gente tem que fazer isso e essa coisa é pública, a gente sempre procura fazer de tal forma que a igreja aprenda a lidar com isso com amor, a acolher o faltoso com arrependimento, se ele estiver arrependido, evidentemente, para que o diabo não alcance vantagem sobre a vida de ninguém. Veja esse texto, que é um texto muito importante, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 a 8. Alguns intérpretes dizem que isso aqui, a segunda carta aos Coríntios, é o resultado dessa ação disciplinar dessa pessoa que cometeu tal pecado grave. Outros dizem que não se trata disso, mas não sei, seja lá o que for, se aplica também a uma situação como essa. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 8, diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição
imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Né? Então veja que Paulo está dizendo aqui, parece-me que uma pessoa que foi corrigida, que foi disciplinada pela maioria da igreja, agora está voltando para a igreja arrependida. E a igreja agora está dizendo, não, você não é digno de ser parte da igreja. E Paulo diz, né? A intenção de toda disciplina é levar a pessoa ao arrependimento e correção. Então, se a pessoa te corrige, não negue o perdão, acolha a pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém causou tristeza, não foi apenas a mim, mas a todos nós. Bastou-lhe a disciplina ou a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Não é? O diabo não pode alcançar vantagem sobre nós. Acolha, perdoe, traga de volta. Essa é a intenção da disciplina, toda e qualquer disciplina, restaurar o faltoso, curar a pessoa do comportamento pecaminoso. E ainda o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19 ao verso 21, trata de uma correção pública aqui para uma pessoa que cometeu um pecado de conhecimento público também. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19, diz assim: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Né? Ali, não trate de forma leviana ou não acuse de forma leviana os seus pastores ou seus líderes, seus presbíteros, a não ser que você tenha testemunhas para sustentar a sua acusação, ou provas para sustentar a acusação. A ideia aqui é essa. O que diz o verso 20? Quanto aos que vivem no pecado, aqui se referindo aos presbíteros, né? Uma vez comprovado que eles vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que vocês guardem estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Né? Então, não trate de forma diferente tanto os membros como os presbíteros, mas trate de forma responsável. Né? É isso que está dizendo o texto. Não julgue com espírito de parcialidade, né? Mas seja imparcial no trato e no julgamento. Deixa eu correr aqui com vocês, porque meu tempo já está indo embora. Qual é o propósito da disciplina? Nós já vimos aqui com vocês chamar e ganhar para Cristo os irmãos faltosos. Vimos o texto de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos de 5 a 8. Está arrependido? Agora acolha, receba de volta, porque essa é a intenção da disciplina, ganhar os faltosos. Né? Judas também, verso 22, capítulo único de Judas, né? Verso 22 e verso 23, o livro antes do Apocalipse, diz assim, essa carta, né, de Judas, que só tem um capítulo mesmo, ela diz no verso 22 e verso 23, e tenham compaixão de alguns que estão na dúvida, salve outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros que não querem arrependimento, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, pessoas que vivem de forma dissoluta. Né? Segunda coisa é advertir a outros para que não pratiquem ofensas semelhantes. Né? Então, a disciplina tem esse propósito, de uma vez aplicada, ela coloca temor nos demais, para que os demais também não pequem. Né? Então, esse é um propósito da disciplina. Nós já lemos esse texto também, de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, que diz exatamente isso: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Né? Então, quando o pecado é público e é notório e é do conhecimento da igreja, repreenda publicamente para que os demais também temam, porque se você não fizer isso, um pouco de fermento vai levedar toda a massa.
Terceiro lugar, o propósito da disciplina, além de chamar e ganhar o faltoso, além de advertir os outros para não praticar pecados semelhantes, é preservar a pureza da igreja, né? Quando nós lemos aqui 1 Coríntios, aquele pecado grave do jovem estar vivendo uma relação íntima com a mulher do pai, e a igreja nada fez, Paulo escreve, e na continuidade da exortação dele, do verso 1 até o verso 13, nós lemos até o verso 5, eu acho, ele diz no verso 6, não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebrem a festa não com o velho fermento. O velho fermento aqui é o velho comportamento de vida, os velhos valores, os velhos pecados. Não vivam nisso, vocês já foram resgatados pelo sacrifício de Jesus. Nem como o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Tirem o malfeitor do meio de vocês. Então essa é a palavra de Paulo aqui, nessa questão do jovem que estava vivendo uma relação marital com a mulher do pai, né? E em quarto lugar, além de chamar e ganhar os irmãos faltosos, além de advertir os outros para que não cometam os mesmos pecados, além de preservar a pureza da igreja, evitar a ira de Deus sobre a igreja. O propósito da disciplina é esse. Porque se uma igreja permite pecado ou fecha os olhos para o pecado, a mão de Deus vai pesar sobre a vida da igreja. E cabe então aos pastores não permitir que a ira de Deus venha sobre a igreja que é negligente no trato e no zelo com relação à vida espiritual. O maior exemplo disso é no livro de Josué, Acã, né? Deus deu uma ordem ao povo dele quando entrou em Jericó para não pegar absolutamente nada daquela cidade, não pegar os despojos da guerra, não pegar o ouro, a riqueza, os bens, os animais, que tudo aquilo estava debaixo de juízo de Deus por causa do pecado daquele povo. Deus iria queimar tudo, acabar com tudo. E Deus estava usando o povo dele, Israel, como mão de juízo dele. Então entrem em Jericó, destruam tudo, não peguem nada, não peguem aquelas riquezas da cidade, porque estão contaminadas, estão debaixo da minha reprovação. Foi essa a ordem que Deus deu. O que aconteceu? Um homem chamado Acã, do exército de Deus, chegou na cidade e ele viu lá, rapaz, uma bela capa babilônica, capa sem costura, coisa de alta costura, de grife. Viu lá umas barras de ouro e moedas de prata, disse, rapaz, queimar isso é muito pecado, né? Eu vou ficar isso para mim, não é possível que alguém vá perceber isso. Veja o verso 1, diz que os filhos do capítulo 7 de Josué, o pecado de Acã, né? Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas por Deus. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, Jericó era uma das cidades mais fortificadas e poderosas da época. Ninguém conseguia invadir a cidade e derrotar aquele povo. As muralhas de Jericó eram temidas e conhecidas. Exército nenhum conseguia derrubar ou penetrar Jericó. Deus disse ao seu povo que eu vou dar Jericó na mão de vocês, né? E eu vou fazer grande o meu nome aqui. Vocês não vão lançar uma flecha, não vão lançar uma bala naqueles muros. Vocês só vão rodear aquela cidade cantando louvores a mim durante 7 dias. No 7º dia, as muralhas vão cair do nada. E vocês entram na cidade e queimem tudo, arrasem com tudo. Eles estão debaixo do meu juízo. Não peguem nada, tudo ali está condenado.
Foi assim que Deus fez. E o povo venceu Jericó. E todos os povos da região temeram o Deus de Israel. Aí agora Deus disse, a próxima cidade que vocês vão conquistar é Ai. É tão pequenininha, tão fraquinha, o nome dela até é esse, Ai, né? Então, levem poucos homens. Aí levaram só poucos homens para 20 mil, era 20 mil. Levaram 20 mil homens e chegaram em Ai, levaram um couro, saíram correndo, envergonhados, humilhados. Muitos morreram. E Josué botou a mão na cabeça, meu Deus, o Senhor deu a vitória da gente sobre Jericó e agora a gente está envergonhado. O que é que vão dizer do teu nome? Vão desmoralizar o nome de Deus. E Deus disse a Josué, Josué, tem pecado no meio do povo. Desobedeceram a minha ordem, pegaram coisas condenadas. A derrota é a minha mão pesando sobre vocês. Tire do vosso meio o pecado. E aí o que é que diz o verso 13 ao verso 26? Diz lá o texto o seguinte, que levantem-se, santifiquem, Josué dizendo ao povo, santifica o povo e diga, Deus dizendo a Josué, desculpem, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. E presta atenção a isso, né? O que é que o pecado faz no meio da igreja? O pecado retém a mão de Deus de abençoar. E passa agora a mão de Deus a pesar sobre a igreja, né? Por isso que uma igreja não vai para frente se ela permitir ou alimentar pecado no meio dela. E veja a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. O pecado de Acã era secreto, cobiça, desobedeceu a Deus para pegar coisas que eram valiosas de fato para a época, para a sociedade, né? Uma boa roupa de alta costura, né? Uma barra de ouro, moedas de prata, ninguém vai perceber isso. Eu vou pegar aqui e ninguém vai nem... Deus vê. E Deus estava pesando a mão sobre toda a nação por causa do pecado particular de uma pessoa, né? E eu digo, preste atenção a isso, qual é a grande questão. Se a gente permitir o pecado, Deus pesa a mão dele e a coisa não vai para frente, não. A igreja não vai para frente, não, né? Tal é a seriedade do Deus que nós servimos. Por isso a necessidade do pastoreio e da disciplina, né? Verso 14, pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem. O indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. Conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo de uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, pesando mais de 0,5 quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda,
e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda, os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então, eis aí um texto difícil. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chamou Vale de Acor até o dia de hoje. Veja, isso aqui é uma situação excepcional que Deus tem por objetivo colocar temor no coração do seu povo. Dramático, trágico, e que não é comum Deus agir assim. Foi uma situação específica. Porque se Deus fosse tratar da cobiça apedrejando as pessoas, então talvez nem eu estivesse aqui. Nem você. Para eu não ficar só nesse barco. Mas qual é o propósito de Deus ali? Deus estava usando a situação de forma didática, para trazer seriedade e temor no coração do seu povo. As coisas ali eram condenadas e deviam ser queimadas. Acã tomou isso para si. Deus disse: tá bom, Acã, você trouxe sobre você e sua família. Veja que a família do pobre do homem não tem nada a ver com isso. O pecado de um homem. O que é que Deus quer nos ensinar com isso? Ele quer dizer que o pecado que a gente comete, ainda que privado e particular, ele afeta quem está próximo a gente. Por isso que a Bíblia ensina reparação. Todo pecado é dívida, porque o meu pecado afeta as pessoas que estão do meu lado. O pecado afeta os meus familiares, o pecado afeta a igreja, o pecado afeta as pessoas, direta ou indiretamente. E o que Deus quer ensinar ao povo de Israel? Tomem consciência disso. Vejam quanto mal o pecado traz. Então Deus usou essa situação para colocar esse temor no coração. E o penúltimo aqui é a ordem da disciplina eclesiástica. Existem gradações, tá? A primeira ação disciplinar é chamada de repreensão ou de admoestação, que é apenas a declaração verbal de que você cometeu um pecado e você devia se corrigir. Então é uma exortação, é um grau que a gente diz mais leve, é um remedinho, é uma aspirina, é uma aspirina. Irmão, você pecou, reconheça isso e conserte isso na tua vida. Pronto. Isso aqui é a ação disciplinar de repreensão ou de admoestação. Textos como Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vejam o que diz esse texto bem rapidamente para eu liberar vocês. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, diz assim a palavra de Deus: que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz sempre. Não, deixa eu ver aqui. Opa, eu estou aqui no lugar errado, né? Desculpem. É isso mesmo? 3,6. É isso mesmo, desculpa, estou com 16 aqui. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Então, Paulo está aqui demonstrando a igreja em relação à pessoa. Verso 14: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associe com ele para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoeste-o como irmão.
Então, se alguém está em pecado e não quer se corrigir, não quer obedecer à demonstração pastoral, o Paulo está dizendo, se afastem dele, para que ele fique envergonhado. Ou seja, não seja cúmplice no pecado da pessoa. Não bata nas costas se a pessoa está vivendo uma vida em pecado. Né? Admoeste a pessoa, com o fim de que ele se arrependa. Então, essa aqui é a intenção. E o texto fala de admoestação. Tito, capítulo 3, versículo 10, também fala da mesma coisa, da admoestação. Capítulo 3, versículo 10, diz assim: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Né? Então, se um irmão sempre chega para mim para estar fofocando na vida dos outros, ou falando mal das pessoas, ou emitindo juízo sobre o comportamento das pessoas, eu devia admoestá-lo: irmão, isso não está correto, não. Né? Por que você está falando isso? Né? Você está expondo o seu irmão. E se essa pessoa não se corrigir, depois de duas demonstrações, eu devo evitá-lo, para ele se tocar. Essa aqui é a ideia. Né? Então, a demonstração é o primeiro grau de disciplina que pode ser aplicada. Se isso não for suficiente, aí tem um segundo passo, que é um anti-inflamatório. Suspensão do sacramento da ceia do Senhor por algum tempo. Se a pessoa não quer se corrigir, o conselho da igreja deveria afastá-lo da comunhão, até que ele se corrija. Por que, pastor, isso? Porque se a pessoa, veja a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, se a pessoa está participando da ceia do Senhor de forma leviana, ela está trazendo sobre si mesmo juízo. Então, para você poupar a pessoa do juízo de Deus, tire ela da comunhão, até que ela se arrependa. E o terceiro passo é o remédio mais amargo, é a exclusão do rol da igreja. Né? Nós já vimos em Mateus capítulo 18, verso 17, se ele não atender a igreja também, considera como gentio e publicano. Né? Mesma coisa de 1 Coríntios capítulo 5, se a pessoa não quer se corrigir do pecado grave que seja entregue a Satanás, tira do meio da igreja para que ele se corrija. Tá certo? Então, o que é que nós podemos aprender com isso aqui, só para a gente pensar? Para você, a sua compreensão sobre disciplina eclesiástica condiz com o ensino bíblico? Né? Às vezes eu vejo muitas pessoas aqui, quando acontece de ter que a gente corrigir uma pessoa ou disciplinar, ou chegar ao ponto de excluir uma pessoa, e isso tem que ser anunciado publicamente, isso não pode ser privado. Aí chegou um ponto que é público, né? E eu vejo muitas pessoas assim, dizer: rapaz, será que o conselho foi justo, né? Ou o pastor foi justo? Veja, quem tem informações, quem lida, quem andou 3, 4 milhas aqui, fomos nós. E você não sabe porque a gente não vai expor a pessoa para você. Mas se chegou a esse ponto, é porque já tentamos de tudo. Então, cuidado quando você emite juízo sobre as pessoas que Deus colocou para cuidar da vida da igreja. Né? Porque também você não tem conhecimento para poder fazer algo dessa natureza. E é uma coisa sempre difícil. Eu digo que é a espinha do ministério. A gente tem que engolir às vezes. Mas é ruim demais. É triste demais, é doloroso demais. Segundo lugar, para pensar, corrija seu entendimento quanto ao propósito da disciplina. A disciplina sempre será para curar a pessoa, para restaurar a pessoa, nunca para punir. Né? E em terceiro, a disciplina é prerrogativa dos que governam a igreja, não do indivíduo. Eu digo que o indivíduo não pode se autodisciplinar. Tem pessoas que gostam de dizer assim: estou vivendo uma vida irregular, em pecado, eu tenho consciência disso. Aí chega no domingo da ceia do Senhor, aí eu vou para a igreja, assisto o culto e eu não vou tomar a ceia, porque eu não estou digno dela. Quem tem que dizer isso não é você. Quem tem que dizer isso é o conselho, é o pastor. Então, se você está vivendo uma vida em pecado e não está conseguindo vencer o pecado, busque ajuda. Se você não está conseguindo sair do buraco, chame alguém para te tirar dele. Mas não fique no buraco. Porque, às vezes, esse comportamento parece ser um comportamento zeloso, de você se autodisciplinar, né? Mas, às vezes, esse comportamento pode ser um tiro pela culatra. Você está fazendo isso porque você quer permanecer no pecado. O que devia acontecer no momento da ceia é eu examinar o meu coração,
perceber se eu estou cometendo alguma falta com Deus, me arrepender da falta ali, confessar o meu pecado e abandoná-lo, e participar da mesa do Senhor. Então, não cabe a ninguém se autodisciplinar, não é? Ninguém tem esse direito. Então, a ceia foi feita para te fortalecer. O que você tem que fazer? Examinar o seu coração, confessar o seu pecado, se arrepender e participar. E não mais voltar a cometer o pecado. Esse aqui é o ideal. Tá bom? É um assunto espinhoso, difícil, mas precisa ser ensinado à igreja para que a gente saiba, né, desse lado. Se você um dia estiver vivendo dificuldades na sua vida espiritual, estiver apanhando de algum pecado, pode procurar os pastores da igreja. Ninguém vai lhe expor e ninguém vai lhe corrigir. A gente vai te pastorear e te ajudar. A gente só vai te corrigir se você não quiser ser pastoreado. Se você não quiser deixar a gente botar a mão sobre sua vida. Mas o normal é que a gente senta, chora junto, busca Deus junto, ora junto, para que você possa vencer o pecado. Porque a nossa intenção é fazer com que você cresça em santificação e que o diabo não alcance vantagem sobre sua vida espiritual. Tá bom? Vamos orar ao Senhor e encerrar esse momento. Pai, muito obrigado por tua palavra, um assunto tão difícil de ser digerido, mas tão necessário na nossa vida, para que a gente saiba o risco e os perigos do pecado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver uma vida santa que te agrada. Perdoa-nos quando o pecado tenha alcançado lugar na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus, e nos leve a arrependimento, nos leve a viver uma vida que te agrade. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Vão na paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Hoje à noite o pastor Augusto está pregando, eu vou estar em aliança ministrando na ceia àquela congregação. Deus abençoe vocês.